Graça e paz, irmãos. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 32. Lucas 17, verso 32. Lucas 17, 32. Diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor a minha vida nessa hora. Pai, a palavra é sua. O evangelho que está escrito nesses livros é todo de autoria do Senhor. Nós somos homens muito limitados, Senhor. Nós não conseguimos medir, nós não conseguimos muitas vezes captar ou mesmo entender tudo o quanto está escrito nesses textos, nessas palavras. Senhor, o objetivo de cada pregador, de cada pessoa que ministra a sua palavra é ser edificado e edificar e glorificar o teu nome por meio da pregação. O Senhor disse que aprove ao Senhor salvar o crente pela loucura da pregação. Então, Senhor, não é algo simples. Tem que ser, meu Deus, uma obra do seu Espírito dentro de cada um de nós. Usa-me, Senhor, nessa hora. Eu sou apenas um vaso de barro. Não tenho condição nenhuma de convencer ninguém aqui nesse lugar. Não tenho capacidade, Senhor. Não tenho, meu Deus, sabe, toda orientação e todo entendimento necessário para poder ministrar a sua palavra. Por isso eu peço, meu Deus, nessa hora, eu me disponho diante das tuas mãos para ser um instrumento do Senhor nessa hora, para ministrar essa palavra aos meus irmãos e a todos que estão ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a mente de cada um, que cada um entenda da parte do Senhor o que o Senhor quer falar com cada um de nós. Nessa hora eu peço, em nome de Jesus. Amém. Quem é Ló? Ló era sobrinho do homem chamado Abraão, o pai da fé. Um homem muito conhecido no meio muçulmano, no meio cristão e também no meio judaico. Abraão é ainda um homem muito famoso e respeitado. Não pode falar mal do Abraão em nenhum desses três meios, porque ele é um homem muito respeitado. E Ló, em dado momento da vida dele, ele escolheu viver lá nas campinas de Sodoma e Gomorra. Uma cidade difícil da época. Uma cidade considerada uma cidade terrível pelos homens que serviam ao Senhor naquela época. E Ló passou a viver lá. Ele tinha uma esposa e tinha duas filhas. Mas a vida de Sodoma e Gomorra estava incomodando a Deus. E num dado momento da vida deles, Deus envia anjos lá para avisar. Ele avisa a Abraão primeiro, e Abraão intercede, faz toda aquela intercessão que nós conhecemos. Mas aí então o que acontece é que os anjos vão lá para a cidade, avisar Ló e a família dele, que era para eles ir embora de lá, porque Deus iria destruir as cidades com saraiva e fogo. Quando eu vi uma vez um estudioso não cristão comentando sobre essa cidade, um estudioso, um arqueólogo, falando que o Mar Morto que existe hoje, ele é considerado o Mar Morto porque o nível de sal naquele mar é muito alto. Não dá para ter vida nenhuma ali. E uma coisa que está acontecendo agora no Mar Morto, só é uma coisa que você pode ver na internet, está aparecendo uma coisa lá chamada bolaines. O que é isso? Buracos de água doce.
estão brotando aos milhares em volta do Mar Morto. E o Mar Morto está recuando. E esse arqueólogo, então, ele fala que uma das coisas que vai acabar sendo descoberto quando o Mar Morto esvaziar vão ser as ruínas de Sodoma e Gomorra. A maioria dos historiadores acreditam que Sodoma e Gomorra está lá debaixo do Mar Morto. Foi encoberto por estas águas. E essa história aqui, então, é lembrada lá por Jesus na sua narrativa, quando Jesus fala sobre a sua vinda iminente um dia. Naquele tempo, era 2000 anos e poucos atrás. Jesus, então, em Lucas 17:32, ele fala, lembrai-vos da mulher de Ló. O que a gente aprende, irmãos? A questão é de lembrar da vida dessa mulher. O que você aprende com a mulher de Ló? Lembrando da história e lembrando de tudo o que aconteceu com ela. Porque ela foi saindo até. A Bíblia diz que ela olhou para trás, ela viu já o Deus destruindo as cidades. E Deus havia avisado, não é para olhar para trás. E quando ela olhou para trás, aconteceu uma coisa inédita na história da humanidade, na história dos personagens da Bíblia. Ela virou uma estátua de sal. É uma coisa impressionante aquilo. Por que ela virou uma estátua de sal? Efeito do fogo? Não sei, aquilo foi uma obra de Deus nela. Deus julgou ela, tornando ela uma estátua de sal. A vida da mulher de Ló, que nós não sabemos o nome dela, foi ceifada ali. Mas o que a gente aprende, olhando para a história da mulher de Ló? Quero citar algumas coisas que eu aprendi meditando nesse único versículo. Uma coisa que a gente aprende é que nós, irmãos, Deus nos dá inúmeros avisos antes de nós entrarmos em certos problemas. Deus avisou para a família toda. E Deus continua nos avisando. Muitas vezes coisas corriqueiras da vida. Relacionamentos que não deveríamos de entrar. Negócios que nós não deveríamos de investir nosso dinheiro. Relacionamentos com pessoas que nós não deveríamos de entrar. Deus nos avisa muitas vezes. Como avisou para ela. Avisou para a família toda. Por que muitas vezes? Porque você vai ler a história lá. Sabe o que está acontecendo? Deus chega e fala para eles sair. Se você ler a história lá em Gênesis, diz que o Ló não saiu não. Ele não queria sair da cidade, irmãos. Ficou lá na cidade. Sabe o que aconteceu? Os anjos começaram a apertar Ló. Vai embora, Ló. Eu vou destruir a cidade. Não fica mais aqui não. E quando eles estavam saindo, diz que Ló saiu com pesar, cabeça baixa. Sabe o que aconteceu? Você lê a história, diz que os anjos agarraram nas mãos deles. Vai embora, homem, estou mandando. Deus avisando o tempo todo. Exatamente, ele fala assim não, Senhor. Assim não. Não queremos ir, Senhor. Às vezes, irmãos, a gente vê uma coisa, a gente quer muito aquilo. Eu tenho uma experiência na minha vida que foi um dos grandes erros na minha vida, um erro sério. Eu tinha uma Siena, um Fiat Siena. O carro era muito bom, irmãos, funcionava direitinho. Nunca deu problema na minha mão. Não é, amor? E o carro fazia pouco tempo que estava comigo. Mas eu trabalhava numa empresa, o olho grande nas coisas. Aí um funcionário lá comprou uma maréia linda, irmãos. Uma maréia linda. E aí um dia eu estou passeando lá no Shopping Morumbi e eu vi essa maréia vendendo. Irmãos, eu me apaixonei pelo carro. Paixão carnal. Não coisa de Deus. E então me esforcei, vendi a minha Siena e fui e comprei a maréia. Irmãos, eu nunca tive tanta dor de cabeça na minha vida. Mas eu fui avisado. Não é para comprar esse carro. Esse carro é problemático. Irmãos, aquele carro me fez literalmente chorar. O carro fundiu o motor 2 vezes.
E então, na segunda vez que fundi, eu falei para a Márcia, eu morava aqui na Chabriaba, aqui. Vou vender esse carro, porque esse carro foi um erro da minha parte. Eu me arrependi, orei ao Senhor e pedi que o Senhor preparasse alguém para comprar aquele carro. Irmãos, eu e o Du, eu lembro, na época, saímos por aqui, fui em várias agências. Ninguém queria comprar a Maréia. Tinha um que eu entrei num lugar e falei, eu tenho 4 aqui, ó. Ninguém quer comprar esse carro. Esse carro é uma bomba. Aí um rapaz, eu até lembro aqui, no Primavera, o Marcos, o nome dele, ficou com pena de mim. Eu estou com pena de você. Ele falou para mim, eu vou ficar com o seu carro. Mas Deus me avisou. Então Deus muitas vezes nos avisa como avisou eles. Uma segunda coisa que a gente aprende com a mulher de Ló é que Deus tem uma palavra só. Deus só deu uma palavra para eles, vai embora da cidade. Vai embora da cidade, não tem outra palavra. Mas não, assim não, você vai embora, Ló. Pega sua esposa, suas filhas, vai embora. Às vezes Deus já te deu uma palavra de direção para você. Aqui vai ser coisas particulares, Deus tem uma palavra só para você. Uma direção só para a sua vida. Não é outra, é aquela palavra. Como era uma só palavra para eles. E ela talvez ficou titubeante, pensando, Deus é misericordioso. Deus não vai fazer isso. Já imaginou? Deus vai destruir a cidade toda. Vai embora. Eu vou destruir a cidade. A palavra era uma só. Como para o povo que saiu cativo lá das cidades judaicas. Iam ser levados para a Babilônia. Deus chamou Jeremias e mandou avisar o povo. Jeremias, manda avisar o povo que eles vão para a Babilônia. Eles vão ficar presos lá 70 anos. Sabe o que aconteceu, irmãos? Apareceu um tal de um Ananias, lá um profeta, e profetizou outra palavra em cima da palavra de Jeremias. E Jeremias olha para Ananias e fala assim, profetizaste rebeldia contra o povo do Senhor. Neste ano você morre, Ananias. E ele morreu naquele ano. Porque a palavra de Deus era uma só. E Deus falou assim para o povo de Israel, quem se render a Nabucodonosor vive. Quem resistir morre. Quem jamais iria ouvir uma palavra dessa e aceitar? O povo não aceitou a palavra, irmãos. E o que aconteceu foi que muitos pereceram e muitos foram levados cativos. A palavra de Deus muitas vezes, na maioria das vezes, é uma só. Se Jesus falou que vai voltar, ele vai voltar. É uma palavra só, não tem outra, irmãos. Outra coisa que nós aprendemos com a mulher de Ló, que Jesus fala, lembrai-vos da mulher de Ló, é que muitas vezes a nossa escolha em errar pode ser a última. As chances que Deus dá para algumas pessoas não são iguais. Tem pessoas que têm inúmeras chances. Eles erram várias vezes. E Deus renova as oportunidades. E lá na frente Deus resgata eles. Mas a mulher de Ló só teve uma chance de errar. Deus falou para ela assim, não, para eles, não olhe para trás. Ela olhou uma única vez. E naquela única vez, ceifou todas as oportunidades e a vida dela também. Os filhos dela, imagina as filhas quando olharam aquilo. E Ló quando viu aquilo. Meu Deus. Senhor. Ela só olhou para trás uma vez. E na única vez que ela errou, a vida dela acabou. Então as oportunidades não são iguais para as pessoas. As oportunidades de errar. Por isso que nós temos que aproveitar a nossa vida para fazer o melhor possível para as pessoas. O melhor possível para todo mundo. Tudo que vier às mãos para você fazer, fazer conforme as vossas forças. Todas as oportunidades que aparecer de você abençoar alguém, ajudar alguém. Aquela pessoa que veio até você, mandada por Deus, talvez vai ser a única chance que ela vai ter. Quando eu vivi lá em João Pessoa, que nós tivemos lá no projeto missionário da Juvep,
Eram 2 projetos missionários por ano, um no mês de janeiro e outro no mês de julho. E havia lá num dado momento do projeto missionário uma oportunidade chamada Operação Campo. O que era isso? Todas as pessoas que ofereceram o seu tempo de férias para evangelizar o sertão, eles subiam lá nos pau de arara, né, nos caminhões, e eles eram levados para o interior do sertão, porque sertão é uma coisa, irmãos. As regiões mais afastadas do sertão são regiões mais difíceis. Então o que acontecia? Qual era a orientação da pessoa que estava conduzindo o projeto? Olha, agora vocês vão para as regiões difíceis. Vão ter casas no pé da montanha. Vão ter casas lá em cima da montanha. Pessoas que moram em regiões afastadas. Às vezes você é a última pessoa que Deus vai enviar para enviar a mensagem para aquela pessoa. Você tem que aproveitar a oportunidade de evangelizar aquela pessoa. Faça o esforço que for necessário para levar a palavra para aquela pessoa. Porque você pode ser o último de quem ele vai ouvir de Jesus. E nós fomos, irmãos. E nós andávamos por aquelas regiões e vimos que tinha gente que lá, como o pescador que a gente conheceu, que não sabia quem era Jesus. Então nós precisamos aproveitar as nossas oportunidades. Outra coisa que você aprende lembrando lá da mulher de Ló, é que vem à sua mente a parábola do semeador. Lucas 8, verso 14. Lucas 8, 14, diz assim: falando da parábola do semeador, e uns tipos de semente, ele fala: e aqui caiu entre espinhos. Esses são os que, ouvindo a palavra, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Uma coisa que você aprende ali, olhando para a vida da mulher de Ló, é o seguinte, irmãos. É que nós um dia fizemos um compromisso com Deus. Nós nos batizamos, não é verdade? Nós somos membros de uma igreja. Passamos a viver a vida dos crentes, passamos a nos envolver nos ministérios da igreja, quer no louvor, quer na palavra, quer na visitação, quer na obra social, enfim, nas diversas áreas que as igrejas têm. E sabe o que acontece? A gente até começa bem. A gente se envolve, a gente vai praticando, se envolvendo com as coisas de Deus, mas indo pelo caminho, a gente começa, como a mulher de Ló, a se encantar com a vida. A gente começa a se encantar, irmãos queridos, com 3 coisas que esse versículo fala: riquezas, deleites da vida e os cuidados dessa vida. A gente começa a se empolgar com a beleza física. A gente passa a se empolgar, nos desviando do foco da nossa vida, que é servir a Deus, e começamos a gastar tempo em melhorar o corpo físico, não por questões de saúde, mas por questões mais estéticas, muitas vezes, do que saúde. Então nós começamos a nos empolgar com os elogios, que a gente começa a ficar mais bonito, com o corpo mais, voltamos a nos gastar tempo e tempo com as coisas dessa vida. A gente volta muitas vezes a flertar com o passado, flertar com as coisas que um dia abandonamos e começamos a voltar. A mulher de Ló, irmãos queridos, ela se empolgou com a vida de Sodoma e Gomorra. A vida de Sodoma e Gomorra se tornou boa para ela. Sabe o que aconteceu lá com o povo de Babilônia? 70 anos? Vai ler na história. Os judeus que foram levados lá, quando deu 70 anos, eles não queriam mais sair de lá, de Babilônia. Eles gostaram da vida. Quando você lê Esdras e Neemias, o que são esses livros? É o povo saindo da Babilônia. E o que aconteceu lá em Babilônia? Eles casaram com mulheres babilônicas.
Casaram com mulheres daquela nação, que Deus falou que não era para casar. Quando eles estão voltando de Babilônia, Esdras e Neemias tiveram que fazer um duro concerto lá com o povo. É para despedir as mulheres e esses filhos. Eles não fazem parte da nação judaica. Uma das narrativas mais difíceis de ler. O que eles fazem lá? Expulsando os filhos e as mulheres para voltar para a Babilônia. E aqui na parábola do semeador, nessa parte, diz que a gente indo pelo caminho, o nosso fruto não é mais perfeito. É um fruto misturado. É um crente que gosta das coisas do mundo e gosta também de ficar na casa de Deus. Ele gosta de se misturar com as coisas mundanas, mas ele gosta também de ficar junto com os irmãos. Então é um crente dividido. E ele não dá mais fruto como dava quando era focado em Deus. A mulher de Ló estava com o coração dividido. E assim tem muita gente na igreja com o coração dividido. Irmãos, vocês já perceberam como era a vida antigamente? Como era mais difícil ter as coisas? Irmão, eu sempre fui de família pobre. Coca-Cola lá em casa era só domingo. E a gente às vezes furava a tampinha para a Coca demorar a acabar. Frango e macarrão só domingo. Bolacha, irmãos. A gente comia bolacha, tinha que prender para não murchar, para durar a semana toda. Tinha um lugar que a gente comprava, eu morava em Pirituba nessa época, a gente comprava bolacha, lembra aquelas cuias de ferro? É de ferro, né? Pegava as cuias, pegava arroz, feijão, né? Pegava bolacha, colocava num saco e levava. Colocava num pote lá e minha mãe falava assim, ó, tem que durar a semana toda. Não tem dinheiro para estar comprando toda hora, não. Quando aparecia uma lata de farinha láctea lá, irmão, 5 filhos, misericórdia, irmão, aquilo apareceu formiga em cima daquilo. Era difícil a vida. Carro, moto, era só alguns que tinham. Mas olha só como as coisas mudaram. Agora chocolate o pessoal compra de caixa. Refrigerante compra de fardo. As pessoas vão comer no McDonald's. Compra roupa na Zara. Passeia no shopping. Muitas pessoas estão indo viajar de avião agora. Quem viajava de avião antigamente, irmão querido? Minha avó vinha da Bahia, do Remanso, 3 dias e 3 noites dentro do ônibus. Chegava com o pé desse tamanho aqui em São Paulo. Com um monte de saco, de farinha, de manteiga de garrafa, um monte de coisa que ela trazia da Bahia. E quando voltava, aquele mundo de coisa que ela levava. Porque a vida dela era muito difícil, como aqui era muito difícil. Mas ela agora, você entra na casa de alguns crentes, tem TV de 60 polegadas. Tem um que eu fui assistir, a televisão dele tem 80 polegadas. E colocou um soundbar. O que é isso? É uma barra de som, com graves bonitos. Né? Numa casa simples, num bairro de periferia. TV Smart. Os celulares são cada vez mais sofisticados. Todo mundo tem um celular, até pobre tem. As periferias foram feitas, irmãos, num tempo que não tinha carro, ninguém tinha carro. Vai andar na periferia agora, todo mundo tem carro. Todo mundo tem internet, todo mundo tem Wi-Fi, banda larga de alta velocidade. O que está acontecendo, irmãos? Nós estamos sendo iludidos. Nosso coração está sendo comprado. Não tem mais esse negócio de ficar dando miséria para todo mundo. O diabo é esperto. Dá prazer, dá luxo, dá todo tipo de coisa para eles. E eles vão desviar o coração de mim. Lembra lá no Deuteronômio 8 que Deus fala? Te deixei ter fome, provei você, dei tudo de bom para vocês. Para quê? Para saber o que estava no teu coração. Se você guardaria minha palavra ou não. Deus testou o povo no deserto. Durante 40 anos. Para que você não venha dizer no seu coração, assim, a minha força, a minha sabedoria que conquistou tudo isso aqui. Então saberá no teu coração que é o Senhor teu Deus que te dá poder para adquirires riquezas. O que eu aprendo com a mulher de Ló? O que eu aprendo nessa história?
Essa história foi citada por Jesus num contexto de segunda vinda. O que Jesus está falando aqui? Olha, a mulher de Ló tirou os olhos de mim. Quando estiver perto da minha vinda, muita gente vai tirar o olho de mim. Irmão, sabe o que está acontecendo? É uma coisa que Deus me deu ontem isso. Pensando. Num dado momento eu estava na rua, fiquei pensando e vendo as pessoas correndo para lá e para cá. Bares lotados, cheios de gente. Bares caros, cheios de gente. Bares cada vez mais bonitos, mais sofisticados. Gente cada vez mais bem vestida. Carros cada vez mais bonitos. É difícil ver um carro velho em São Paulo. A maioria é carros bons. Eu fiquei olhando tudo aquilo. E sabe o que está fazendo, irmãos? A escolha. Nós estamos cada vez mais escolhendo ficar longe de Deus. As pessoas estão cada vez mais escolhendo ficar longe de Deus. E à medida que Jesus estiver perto de voltar, ele vai encontrar um povo exercitado em escolher ficar longe dele. Quando aparecer aquela estátua que fala e aparecer a marca vai ter que ser uma escolha, o 666. Ali diz, irmãos, que quando as duas testemunhas morrem, lá em Jerusalém, o mundo todo faz festa. O mundo todo. Diz que a festa é tão grande que eles enviam presentes de um para o outro, festejando a morte de 2 servos de Deus. O que é isso? Uma mudança radical de paradigma na mente das pessoas. O mundo que vai estar aceso e vivente nesse tempo da vinda de Jesus é um mundo completamente avesso, contrário às coisas de Deus. Então, tudo que é contra Deus vai ser normal, natural, bom aos olhos das pessoas. Para a mulher de Ló, foi difícil abrir mão daquilo. Escolher, olhar para trás, era o que estava no coração dela, estava normal para ela. Ela estava exercitada naquilo. A vida de Sodoma e Gomorra é o que ela gostava. O que eu aprendo olhando para a vida da mulher de Ló? É uma coisa chamada oportunidade. Oportunidade. Deus deu a ela, as 2 filhas e a Ló, a oportunidade de escapar da destruição. E ela não aproveitou a oportunidade. Aqui nessa parte de oportunidade, eu quero falar de muita coisa. Coisas espirituais, relacionamentos, amizades, trabalho, cursos, viagens, práticas espirituais, brincar com os filhos. Nós, irmãos, muitas vezes nós não aproveitamos a oportunidade que nós temos quando os filhos estão na nossa casa. Os meus filhos foram embora, irmãos. Eu e a Márcia voltamos ao estado original, sem filhos. E como era bom, irmãos, quando os filhos estavam em casa. Como era bom, às vezes, sentar e comer com eles. Agora a nossa refeição é um com o outro. Agora nós não podemos mais sentar com o filho e afagar o cabelo dele, perguntar como foi o dia dele. Nós não temos mais essa oportunidade. Eu não tenho mais a oportunidade de brincar com o Danilo, de sentar no sofá e jogar videogame com ele, como era legal fazer isso. Tirar sarro um do outro. Brincar. Até pegar no pé às vezes. Se chatear um pouco. Cobrar alguma coisa. Nós muitas vezes temos as pessoas dentro da nossa casa e não aproveitamos a oportunidade. Quantas vezes Deus te dá a oportunidade de você fazer um curso? O curso chega na sua mão, pago, e você não faz o curso. Quantas oportunidades chegam até você, irmão? Aquele emprego lá. Deus mandou um emprego na sua mão. E você não pega a vaga. E o emprego vai embora. Quantas oportunidades você tem de se relacionar? Irmão, sabe o que foi aquele piquenique lá? Sabe o que foi o piquenique? Ali foi a oportunidade de você conhecer outras pessoas. Ali foi a oportunidade de você mostrar como você é ruim de bola. E brincar e dar risada. Irmãos, como foi divertido. Ali, num dado momento, um negócio bem legal aconteceu lá. Eu peguei, segurei a bola assim, eu falei, tira essa bola de mim que eu quero ver. Eu fiz de propósito. Para brincar mesmo. E juntou uma renca do meu lado.
E chegou um momento que eles não conseguiram tirar a bola. Falou, tira essa bola daí. Pegaram a mão na minha cabeça. Tira essa bola dele. Foi um momento de brincar, momento de comer junto, de conhecer as pessoas, de fazer outras coisas, de brincar de vôlei, de andar, sabe, nadar um pouco, sair de dentro de casa. Hoje eu trouxe o Elias e levei ele embora. E eu falei, e aí, Elias? Foi bom, Elias? Puxa vida, como foi bom, eu só fico dentro do bar a vida toda da minha vida. Para você talvez não significou nada. Mas, irmãos, para muita gente ele significou tudo. Ele agarrou a oportunidade e ele foi passear. Eles foram brincar. E foi bem aproveitado o passeio, graças ao bom Senhor. Uma outra coisa que a gente aprende, lembrando da mulher de Ló, é uma coisa bem difícil, é que muitas vezes um ato rebelde vai marcar a sua vida para sempre. Quando as filhas de Ló e Ló lembravam da mulher dele, o que elas lembravam? Minha mãe desobedeceu e marcou a vida de muita gente para sempre. A estátua da mulher de Ló ficou como memorial daquilo que eu não devo fazer. Quando Jacó olhava lá para sua coxa, ele via a marca que ele tinha lá, de ter lutado com Deus. Nós temos a chance de criar um memorial para a nossa vida, para as outras gerações, de as pessoas serem lembradas. Por que a gente estuda história? Para lembrar do que as pessoas fizeram. Por que o povo de Israel colocava aquelas pedras? Colocava aqueles, sabe, marcavam com pedra. Quando eles entravam naquilo, aqui, nesse lugar, Jacó fez um voto com Deus. Nesse lugar aqui, Deus abriu o Rio Jordão. Quando eles viam aquela marca, aquele ícone, aqui Deus fez uma obra na vida do povo. Era um memorial. A mulher de Ló deixou um memorial daquilo que você não deve fazer. Nós temos que deixar um legado para as pessoas, irmãos. Deixar um legado de coisas boas. E ela não deixou isso. Outra coisa que você aprende com a mulher de Ló é que as escolhas são pessoais. As pessoas pegam aquele texto do livro de Atos e falam assim, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E usa aquilo como regra normativa para todo mundo. Está escrito lá, pastor, se eu crer no Senhor Jesus, vai ser salvo eu e minha casa. Aquilo se aplicou à vida do carcereiro. Eu tenho que crer. Meu filho tem que ser ensinado a crer. A mulher de Ló fez a sua escolha, como Ló fez a dele, como as filhas fizeram as escolhas delas. Nós temos a nossa própria responsabilidade diante de Deus. O que os nossos filhos escolherem, a nossa esposa escolher, nós vamos ajudar a escolher o certo. Mas se escolherem errado, a responsabilidade é deles, é nossa, como foi a escolha dela. Você olha para a vida da mulher de Ló e você pensa o seguinte: muitas vezes nós não damos tempo para Deus completar a obra. Nós nos precipitamos, nós não esperamos Deus terminar a obra. Faltava pouco para ela ficar livre. Ela estava saindo da cidade. Deus não tinha completado a obra de destruir a cidade. Ela estava indo, como as filhas de Ló. Mas no meio do processo, sem terminar a obra, ela olha para trás. Irmãos, a obra que Deus tem na vida de cada um de nós é uma obra diferente. O processo demora na vida de cada um. Tem uma demora. A obra que Deus tem na vida de cada pessoa é uma obra diferente.
E o processo com que Deus trabalha na vida de cada um é diferente. Mas nós temos que ficar nas mãos do oleiro, esperando a obra estar completa. Tem pessoa que quer entrar na igreja hoje e já quer ser pastor, já quer se envolver no ministério, já quer fazer as coisas. Ele não espera todo o processo que Deus tem na vida dele, na vida dela. E muitas vezes aborta o processo, ou se precipita no processo. E aí a obra fica incompleta, desfeita, às vezes é destruída. Às vezes nós entramos na igreja e nos envolvemos na igreja, e às vezes estamos indo bem num ministério, num louvor, ou na pregação, ou no ensino, em alguma coisa. Estamos caminhando bem. E no meio do caminho nós começamos a nos envolver em certos embaraços, atrapalhando o processo que Deus tem na nossa vida. Nos envolvemos em problemas, em carnalidades, em bagunças na igreja, em problemas, sabe, em discussões, em contendas, em rixas, em conversas indevidas, atrapalhando o processo de Deus. E aí então o que acontece é que o processo fica meio que... Eu trabalhava numa empresa, na parte da manutenção, e eu não sei se vocês sabem, aquela embalagem de miojo, aquilo é imprimido num filme. É um rolo gigante que entra numa máquina chamada rotogravura. E o que acontece? Tem todo um processo para imprimir cada imagem lá do miojo. Se você vê o miojo, são várias imagens diferentes. Como que era feito isso? Cada coluna era gravado num cilindro aquela parte da embalagem. E então aquela embalagem ia correndo nas colunas e quando passava no rolo ia gravando. Cada rolo gravava a sua parte. E no final do processo saía a embalagem imprimida lá, impressa. Mas para imprimir em filme é necessário um sistema chamado tratamento de alta tensão. Por quê? Porque no filme a tinta não gruda. Então o que acontecia? Tinha um sistema de alta tensão, sistema eletrônico, que criava poros no filme. Esses poros permitiam que a tinta aderisse ao filme. Mas o que acontecia muitas vezes no processo? Às vezes o sistema de alta tensão não estava funcionando direito. Não tinha a tensão necessária. As barras que geravam a alta tensão estavam ruins, quebradas. E aí chamava da manutenção para o processo funcionar do jeito certo. Para no final a embalagem estar perfeita. Como é que acontece com a gente? Deus nos coloca em processos. A igreja é o melhor lugar para trabalhar isso. Saber se envolver, se relacionar. Mas muitas vezes eu resisto aos processos. Eu não me sujeito aos processos. E aí o que acontece, irmão querido? É que no final a obra demora a ser feita. E tem gente que está 15, 20 anos e o processo não foi concluído ainda. Porque ele não se sujeita. A mulher de Ló, ela simplesmente abortou o processo. E não foi livre. Uma coisa que você aprende olhando para ela é que nós temos que parar. Jesus estimulou isso. Nós temos que parar de ficar construindo castelos nessa vida. A gente constrói muito castelo aqui, irmãos. A gente junta muita coisa. Tem um programa nos Estados Unidos chamado Acumuladores. Não sei se você já viu. Gente do céu. Tem casas americanas que você entra, irmãos. E isso eu vi lá na pele. Que você não entra, é verdade. Que a pessoa tem 10 televisores. Uns 8 na caixa e mais 2 novos. Carros, roupas na etiqueta, sapatos jogados, comida espalhada para todo lado. Juntando coisas. Porque o preço das coisas é acessível, o dinheiro é fácil, acumula coisas. Achei interessante o Samuel falando que quando mudou aqui, ele falou que desfez um monte de coisa, né?
vender outras coisas que não cabiam no apartamento, né, Adriano? Agora vai mudar de lá, vai ter que desfazer um monte de coisa e outras coisas não vai poder levar, porque não vai caber no outro apartamento. Mas imagine, a casa quanto maior é, mais coisa você junta. Meu pai morava numa casa, irmão, que um dia a gente mudou, era uma casa de 2 andares. No dia de mudar, irmão, teve que fazer a mudança num caminhão gigante. Teve que fazer em 2 etapas. Não cabia. E a minha mãe, eu lembro, minha mãe era fogo. Falei, meu Deus, quanto lixo que tem nessa casa. Quanta coisa inútil que tem aqui. A mulher de Ló, irmão, ela juntou tanta coisa. E sabe o que aconteceu? Foi tudo queimado. Sabe o que vai acontecer quando Jesus voltar, irmãos? Tudo que você tem vai ser queimado. Essa terra está reservada para o fogo. Estou chegando perto do final. Uma coisa que você aprende olhando para a mulher de Ló é que existem pessoas que mesmo sabendo que as coisas não vão ficar boas, que o mundo vai chegar num estado de funil difícil, né? De espólio dos bens, de tomada das coisas, essas pessoas vão preferir as coisas. A mulher de Ló preferiu as coisas. Ela desobedeceu conscientemente a palavra de Deus. As pessoas vão preferir a vida aqui do que ouvir o que Deus falou. A mulher de Ló, irmão querido, ela viu coisas que eu nunca vi. Eu nunca vi saraiva descer do céu. Nunca anjo nenhum foi na minha casa. Não que eu saiba. Nunca anjo nenhum foi dentro da minha casa me avisar para sair daí. Eu nunca vi, irmãos, um homem estender as mãos assim e deixar uma cidade toda cega. Nunca vi. Nunca vi, irmão querido, isso. Nunca vi anjos me apertando, pegando na minha mão. Sai daí, Nilo. Nunca vi juízos assim, aos olhos, na frente dos meus olhos. Deus julgar cidades inteiras, assim, vendo de longe, ao longe assim, o fogo descendo e aquelas pedras de saraiva descendo. Nunca vi. Zeboim e Adimá, Sodoma e Gomorra. Ela viu. A mulher de Ló viu. Mas ela preferiu a cidade. As pessoas, irmão, não estão acreditando. Nem os crentes da igreja estão acreditando que esse mundo vai acabar. As pessoas não estão acreditando, irmão. Olha para você mesmo e fala para você mesmo. Se você está acreditando. Não vai ser agora não, pastor. Tem muita coisa aí pela frente. Dá para fazer muita coisa ainda. O senhor é contra investir em coisas, em comprar coisas? Não sou contra não. Você tem condições, investe. Compra um apartamento melhor, um carro. Você pode ter condições, compra. Eu sou a favor. Mas eu não sou a favor de acumular. Nem viver a minha vida em torno disso. Viver de tal maneira que isso é o foco da minha vida. Eu vou usufruindo até quando Deus falar, chega. E eu quero fechar essa mensagem com Romanos 11, 22. Romanos 11, verso 22. Que diz assim: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade,
mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. Se você olha essas histórias de Sodoma e Gomorra, olha essas histórias como o povo levado para a Babilônia, o cativeiro assírio. Quando você olha essas histórias da Bíblia, muitas vezes Deus julgando uma nação toda. Quando você olha para essas histórias lá do final, que Deus vai fazer toda aquela obra lá, as 7 trombetas, 7 taças, todos aqueles negócios que a gente lê na Bíblia, a gente fica pensando assim, será que Deus vai ser tão severo dessa maneira? Será que Deus vai usar de tanta severidade como Deus usou com aquele povo antigamente? O apóstolo Paulo, olhando aqui para o povo judeu, ele fala, considera, pesa na balança, pensa bem, já olhando para tudo que você já viu, considera a severidade de Deus para aqueles que caíram, se afastaram, e a benignidade também para aqueles que perseveraram. A gente precisa pesar na balança, se Deus realmente vai ser tão severo assim, a ponto de destruir nações inteiras. Nações inteiras. Quando você olha lá, você lê o livro do Apocalipse, um livro que tem gente que tem até medo de ler, você vê lá que quando as trombetas são tocadas e as taças são derramadas, você vê lá que vai morrendo um monte de gente. Lá no mar vai morrendo um monte de gente. 1/3 foi ceifado. Você olha aquele negócio todo, a saraiva caindo. Diz que o povo busca a morte, não encontra. Diz que são atormentados lá por demônios que aparecem lá com corpo de escorpião. Sabe, com todo aquele estilo que ele pune as nações que têm a marca. A mulher de Ló, irmão, sentiu na pele a severidade de Deus. E acho que nós deveríamos de pesar na balança. E aí o apóstolo Paulo fala assim, mas para contigo a benignidade, se você perseverar na benignidade. De outra sorte, você também vai ser cortado. Eu quero fechar essa mensagem de hoje, dessa noite, falando com você o seguinte. Jesus citou isso no momento que as coisas iam ficar difíceis. Você está vendo o que está acontecendo lá em Israel. Todo mundo aqui está ouvindo as notícias do que está acontecendo lá em Israel. Como Israel adentrou lá em Gaza e está lá praticamente eliminando tudo que tem ali. Limpando no sentido de empurrar o Hamas para fora. Mas vejam, irmãos, como o negócio está ganhando proporções mundiais. Veja como está desenhando uma guerra. Já o Irã falou, vou entrar nisso aí. Você não tem nada que mexer com o Hamas. Já a Rússia já avisou lá, o Putin. Fala, não. Por quê, irmãos? Porque são alvos de distribuição de armas. E os Estados Unidos e as nações ditas europeias falam, se vocês tocarem em Israel, a gente entra na guerra. Existem exércitos enormes preparados para entrar nessa guerra. Um quadro descrito por Jesus. Guerras e rumores de guerras. Qual é o quadro que se desenha? Nós estamos exatamente nesse princípio de dores. No processo da gravidez da mulher. As dores estão se intensificando. Intensificando. Vai ser necessário aparecer alguém para entrar com um tratado de paz. Está perto, irmãos queridos. Está perto. A gente tem que olhar os sinais dos tempos. E Jesus falou, quando você virdes, olharem
e verem. Nós precisamos pensar, olhar para Jesus e não ser como a mulher de Ló. Não olhar para trás. Não abrir mão daquilo que nós temos agarrado até hoje, a nossa fé. Ainda mais quando nós vemos que está chegando aquele dia, como Hebreus fala. O dia está chegando. O dia está chegando, irmãos. Nós estamos sendo avisados. Deus está nos avisando de toda forma, como avisou a mulher de Ló, com anjos. Eu não sou anjo, eu sou homem. Mas Deus tem me usado para avisar. Quando Deus não usar a minha vida, mais vai usar outro. Mas vai avisar. Vai continuar avisando. E nós temos que olhar e perseverar na nossa fé, que um dia foi dada. Fique firme no seu caminho. Fique firme, não olha para trás. Não abandona. Siga firme. Esse é o caminho. Andai por ele. Jesus é a nossa saída. Nós somos chamados para viver com ele para sempre. Para reinar com ele para sempre. E é isso que nós vamos perseguir. Deus te abençoe, irmãos, graça e paz.